Oi, pessoal. Então, nesse último vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de filtro, tá? Só para finalizar, né, o nosso curso, para vocês entenderem alguns dos tipos, quando a gente está falando, então, das frequências de interesse. Então, nesses três exemplos aqui, né, a gente vai ter um passa-faixa, um passa-baixa e um passa-alta. Isso depende de como você está definindo aí o intervalo de frequências do seu filtro. Então, um passa-faixa ele vai permitir que apenas uma faixa, né, um pequeno intervalo aí de frequências seja de interesse, né, que vai passar aí pelo filtro. Então, uma baixa frequência e uma alta frequência é eliminado. Né? Já o passa-baixa, não, ele já começa com ganho 1 lá no zero, né, até uma determinada frequência de corte. Daí ele tem a transição e frequências altas ele elimina. E o passa alta, né, é o contrário. Então, desde o zero ele já está eliminando todo mundo, né? E aí o passa alta ele permite passar, ok? Então, as frequências aqui com valores acima da frequência de corte passa, ok? Então é isso que, né, é bem trivial, assim, né? Não tem muito o que eu discutir em cima, né? Dos tipos. Só que aí cada tipo aqui a gente vai definir, né? Essas formas elas são diferentes, né? Uma começa com ganho lá em cima, depois vai para zero, outro é zero e vai para o 1, né? Ou o outro ali a gente tem uma faixa bem definida, né? Eu ensinei como fazer isso aqui na semana passada, né? A gente tem esses pontos aqui. Então a gente já falou um pouquinho sobre esse daqui lá na semana passada, né? Falar um pouco mais desses daqui para vocês entenderem como descrever ele no MATLAB, tá? Basicamente é isso. Então eu vou passar aqui para o MATLAB, eu vou começar com o passa baixa, tá? Então aqui a gente vai ter alguns parâmetros para criar um sinal, né? Esse sinal ele vai ter como se fosse um dado, né? Então eu vou chamar de y original aqui, né? De uma soma cumulativa aí de dados. Então ele vai ter um comportamento como se fosse de baixa frequência. Ok? A gente vai ver que os de baixa frequência ele vai ter uma amplitude bem alta, né? Mas eu estou incluindo um ruído branco e um ruído bem definido numa determinada frequência aqui que eu vou querer eliminar. E aí eu vou plotar, né, tanto no tempo quanto a FFT dele. Tá? Então é isso aqui que a gente vai ver aqui. Então a gente tem aqui ó, no tempo, né, o cinza ele é o sinal inteiro, né, todo o sinal com ruído e o próprio sinal original ali, que seriam os dados que a gente quer. Né? A gente vê que tem um comportamento de baixa frequência bem definido aqui, ó, né, bem claro, baixa frequência. Só que aqui acontece um ruído, né? E bem é que está muito grande, né? O tamanho aqui. Mas a gente veria também o ruído branco, ok? Porque a gente sabe que tem ruído branco aqui por conta dessas oscilações que tem na amplitude aqui, ok? Então a gente vai passar um filtro passa baixa, ok? Então aqui, olha, o que eu estou definindo, né? Uma frequência de corte 40, porque eu sei que aquele ruído de alta frequência aqui está em 50, certo? Uma zona de transição aí de 0,2 em relação à frequência de corte. E uma ordem aqui em relação, né, a essa frequência de corte aí multiplicado por 7. Simplesmente uma padronização aí para a gente não ficar colocando os números, né? Mas se você quisesse vir aqui e colocar, sei lá, 300, né? Não teria problema também. Você pode colocar os valores que você quiser. E aí, a forma, né? Como ele já começa lá no zero, né, com 1, né, com amplitude 1, então a forma que a gente vai querer, né, é essa forma aqui, certo? É um passo abaixo. Então aqui, o primeiro ponto que a gente define da amplitude é 1, certo? Aqui, de novo, a amplitude ela vai ser 1, aí ela vai para 0 e, no fim, ela é 0. Então, a gente vai definir 4 pontos, certo? Então, 1, 1, 0, 0. Né? Simplesmente é o desejado. E a frequência ela vai ser o próprio 0, né? A frequência de corte mais uma transição, então que a gente vai pôr um intervalo, e a própria frequência de Nyquist, ok? A gente está sempre fazendo em relação
a frequência de Nyquist, lembrando disso, né? Então aqui ó, a gente tem a frequência, né, o próprio zero, a frequência de corte mais uma pequena transição, né, que eu coloquei 0,2 em relação a essa frequência aqui, certo? E a própria frequência de Nyquist eu divido pela frequência de Nyquist, porque esses valores têm que ser, né, que eu já ensinei, né, o FreeLS ele define isso, tá? Que tem que ser em relação à frequência de Nyquist. E a forma, né, então a amplitude ela vai ser 1100, porque ele vai ser um passa baixa, ok? Então a gente definiu aqui a ordem, as frequências e a forma. E aí ele vai me dar o kernel. Tendo o kernel, né, eu posso fazer um FFT dele para verificar, né, o que está acontecendo. Deixa eu só rodar isso aqui. Né? Então, estou aplicando, né, e vou analisar o kernel. Tá? Então, simplesmente, eu estou vendo só o kernel, né, do filtro. Então, esse aqui é o kernel do filtro. E esse aqui, né, é o espectro. Então, olha só. Né, o ideal, né, ele é o bem reto aqui, o vermelho, certo? Esse é o ideal. Então, na verdade, a hora que eu construo ele, né, ele tem uma certa ondulação, né? Não, ele não faz exatamente essa transição aqui como a gente gostaria, mas ele já está fazendo um corte ali que é abaixo dos 50, ok? O 50 aqui é zero. Então, para a gente vai funcionar esse filtro, que é o que a gente quer. Então, vou aplicar agora, então, o Filtr, né? Lembrando que o Filtr, ele faz todo aquele esquema lá que eu já ensinei no vídeo passado, né? Então, tanto a remoção do atraso e a reflexão. Definir o kernel aqui, né? Então, os parâmetros B1, que é o único parâmetro para o A, e o Y, que é o nosso sinal, né? Com ruído, tudo. E aí, eu vou comparar, né, esse sinal filtrado com o original e também ver a FFT aí deles, ok? Então, aqui, olha, o que aconteceu? O sinal filtrado e o sinal, né, esse sinal aqui é o original com dados, né, não é o ruidoso. O ruidoso ele é bem pior, né? Ó, veja. Então, veja que ele tem essa filtragem que descreve bem o comportamento, né, dos dados. Não é exatamente, né, o que a gente espera, mas a gente tem esse comportamento, né, bem similar. Né? A gente tem esse comportamento similar aí para conseguir enxergar o que para onde, quando ele sobe, né, quando ele desce e esse tipo de coisa, ok? Então a gente tem um comportamento aí de baixa frequência mantido. Né? Então aqui a gente tem o comportamento de baixa frequência mantido. E aqui, olha, o ruído que a gente tinha em 50, ele foi eliminado, né? Ele está zerado ali. Ok? Porque a gente só está deixando passar as frequências de próximas de zero ali, né? Baixa frequência. Ok? Então, o de baixa frequência é isso, né? Vamos ver aqui os de alta frequência, né? Vou limpar. Então passa alta agora, né? Então, definindo aqui de novo um sinal qualquer, ok? Então, vou fazer essa geração desse sinal, ok? E aí, a gente vai plotar os dados aqui. Então, plotando tanto no tempo quanto na frequência. Aqui não estou aplicando filtro nenhum, é só, né, um sinal aí. E aí, o que acontece, né? Eu tenho um sinal de interesse, que é esse azul aqui, certo? Eu estou adicionando, né, esse ruído em vermelho. Então, ele é como se fosse um ruído, um distúrbio, né, de baixa frequência. Ok? Então, eu tenho um problema que eu quero eliminar de baixa frequência e o azul é o de interesse. Né? Então, o que eu vou ver, na verdade, é a soma dos dois. Ok? Então, eu só estou mostrando separado aqui para mostrar aqui o que eu estou adicionando de ruído e o que é de interesse. Como se eu soubesse, né, que o interessante, né, é essa frequência de 30. Então, vou lá, faço um experimento, eu sei que meu sinal, né, está nessa ordem, mas eu tenho problemas aqui de baixa frequência, eu preciso eliminar elas.
ok? Então, só estou separando ali para vocês verem isso, né? Porque aqui tem essa relação aí. Mas, né, a gente vai tratar ele tudo somado, ok? É um sinal que foi somado aqui, tá? Então, a gente tem tanto o dado, né? Olha, ele é o sinal mais o ruído, ok? Então, ele é o sinal mais o ruído. Na verdade, a gente vai usar o dado, né? Então, veja que aqui eu estou plotando no tempo o dado, ok? Que é tudo isso daqui. Que é quando a gente vai medir uma coisa realmente, né? A gente tem ruído e os nosso sinal de interesse ali bem misturados, né? A gente não tem como separar isso na hora de medir. Então, o que a gente faz é justamente filtrar para separar. Então, vamos lá, né? A gente vai definir agora, então, uma frequência de corte para que a gente tenha esses 30 aqui dentro, né? Então, por exemplo, eliminar isso daqui para trás, né? Então, o nosso azul ele começa a partir de 25, por exemplo. Então, a gente colocar uma frequência aqui de 25 de corte e uma transição, né? Só que nesse caso eu fiz a transição para trás, né? Por quê? Porque é uma frequência, eu quero que essa transição, né, ela já comece ali um pouquinho antes, né? Então nos 22 ele já vai começar a subir, né, até o 25, ok? Então fiz a forma, então agora ele é o contrário, né? Ele começa com 0, vai até uma determinada frequência, começa a subir, né? E vai para o 1 no 25, e aí vai até o Nyquist. E aí só, né, aplicar tanto para a ordem lá que a gente definiu aqui, então dá pra, depois se vocês quiserem trocar, né, aumentar, diminuir para ver o que acontece, né, as frequências que foram definidas a partir da frequência de corte e a forma, e aí ele gera o kernel. Então vamos analisar o kernel, ok? Deixa eu tirar aqui, só para a gente analisar só o kernel. Então veja aqui que a gente tem o kernel, né? Então ele é um kernel bem rápido, né? Então veja que é como se, é alta frequência, né? E ele vai permitir passar apenas essas frequências aqui. As baixas frequências ele elimina. Então veja que ele começa aqui, né, no 20 e vai até o 25. Então se eu aproximar aqui, né, que é o 25 está aqui, né? E ele começa no 20, o ideal, né? Mas ele tem essa onda aqui, essa área de transição, então, né, ele tem uma certa demora, né? Então, por isso que é bom colocar a frequência de corte e o começo da transição um pouco antes, né? Que a gente está querendo que o 25 já esteja dentro, né, do nosso filtro. Então, por isso que está definido dessa maneira. Então, agora eu vou aplicar o filtr, né, com esse kernel. E aí comparar, né, o sinal realmente, que é só os dados, né, então que eu queria, com o sinal filtrado. E também a FFT dele. Vamos ver aqui, né? Então, olha lá, ó. A gente tem, né, um comportamento bem próximo do que a gente espera que seria o sinal original, ok? Então, a gente tem essa aproximação aí do que seria. Não é exatamente por quê? Porque a gente tem um ruído branco ainda que está passando, né? Então, talvez, se você sabe exatamente que tem essa faixa aqui, né? Você poderia fazer um passa-faixa, né? Em vez de você passar todo o seu sinal aí, né? Tipo, daqui para frente ele ainda tem ruído, certo? Daqui para frente ele ainda tem ruído. Então, né, ele ainda acrescenta um pouquinho. Mas veja que ele já está bem próximo, né, do que a gente gostaria, ok? A gente tem aí, né, ó, tudo passando, né? O filtro deixa passar todas as frequências acima desse 25, ó, fica igualzinho, beleza? Então a gente tem, né, essa compensação aí, né, eliminando os baixas frequências, ok? Aí aqui eu usei um FIR, né? Eu usei o FIR LS. Então, vou usar um IR, né, o Butter, então, só para demonstrar, ok? Então, aqui do Butter, né, eu vou colocar a frequência de corte um pouquinho mais para trás, para vocês verem o que acontece. Então, estou gerando o Butter. Então, aqui a gente vai ter
tanto parâmetros B como o A. Então, veja que agora no filtr, né, olha lá, pôs o filtr B e o filtr A. Né? Agora não é mais um aqui, né? Então, como eu tenho repetido aí, né, aqui ele entra o vetor de parâmetros que multiplica o próprio sinal filtrado, né, os índices anteriores. Então, veja que a gente vai analisar colocando o impulso. Né? Então, definir um impulso aqui, faça um filtr do impulso usando esse kernel para fazer a análise dele. A gente não consegue analisar, lembra? A gente tem que fazer a análise do impulso passando por esse filtro. Então, a gente vendo essa resposta, a gente consegue analisar. Então, vamos ver o que acontece aqui. A gente tem o impulso, né? Olha. Então, o azul ele está definindo o impulso, ele é bem reto, né? De 0. Aí aqui ele dá um pico e vai. Então, e o filtro, né? Ele tem esse comportamento aqui quando a gente aplica o impulso com esse filtro, ok? Vai ter esse comportamento. E é muito similar com o kernel que a gente tinha anterior aqui, né? Ó, veja que ele tem uma oscilação, né? E aí tem esse pulso, ok? É exatamente o que acontece com o vermelho, né? Bem parecido. E aí o que ele faz? Ó, ele faz, né? O preto aqui é a FFT desse sinal vermelho, ok? Então, o preto é a FFT do sinal vermelho e é assim que a gente analisa quais frequências que ele está deixando passar. Então, aqui, ó, no 20, ele ainda está abaixo do ganho meio, né? Então, ele vai começar aqui. Então, aqui a gente vê essa diferença do FIR para o IR, né? A gente não consegue controlar direito essa transição, né? Então, o 25, ó, ele tá, nem é 1 ainda, né? Então, por isso que eu coloquei mais para trás. Né? Então, a frequência de corte é 20. Então, se eu estou querendo deixar passar o 25, né? Sem ter um decréscimo, eu preciso colocar a frequência de corte um pouco mais para trás, ok? A gente vai ver como que fica a FFT do sinal filtrado agora, né? Então, eu vou passar o filtro, né, no dado mesmo, então, com os ruídos e tudo, né? E ver a FFT, ok? Então, olha lá o que acontece. Ele deixou passar, né? Ó, tá vendo? A partir daqui... Ai, perdão, gente. Sei que eu tava com o zoom, peraí. Então, a partir do 20, olha lá, ele começa a deixar passar, né? A partir do 20, aí no 25 aqui ele já está bem igual já, né? O azul e o vermelho. Então, beleza, passou, né? E, olha lá, esse o original, deixa eu ver. Eu estou plotando o sinal que eu gostaria de ter, né? Seria realmente o sinal que eu espero. Então, ele tem um comportamento meio parecido, né? Porque tem outros ruídos aí, tá? Que não dá para a gente separar, né? Tem um ruído na mesma frequência. Então, não dá para separar. Mas eu ainda tenho um comportamento bem similar, ok? Daria para a gente tirar características aí do comportamento dele, beleza? Então, ou também, né, se você quisesse filtrar mais ainda, ser um pouco mais rígido, né, colocar um pouco mais para frente a frequência de corte, fazer um outro filtro, né, para eliminar essas frequências de alta frequência, né? Consegue ainda ajustar um pouco melhor esse sinal aqui, né? Mas estou falando só do filtro passa alta aí para vocês verem. Beleza? Então, o que é interessante, né, é que o IR, né, apesar de a gente não ter esse controle, ele é rápido, né? Ele é bem rápido. Então, ele seria se você precisasse disso daqui em tempo real, né? Você conseguiria ter um comportamento muito parecido, né? Já para você utilizar esse sinal diretamente, ok? Teria um controle aí muito bom, né? Uma estabilidade muito boa do seu sinal filtrado. E aí agora eu vou falar do passa-faixa, né? E eu vou demonstrar um problema que pode surgir quando a gente faz, né, daquela maneira que a gente viu semana passada, né? Definiu 6 pontos para o passa-faixa, ok? Então defini aqui dois limites, né? Então eu quero do 10 entre os 60, né? Fazer uma transição aí de ponto 1 em relação à frequência, né? Definir o shape, então que é a forma, né? Voltando aqui para demonstrar o passa-faixa, né? Então 0, 0,
1, 1, 0, 0, ok? As amplitudes são 6 pontos que a gente tem que definir. E as frequências, né? Então, 0 é a primeira sempre, né? Daí, a transição anterior do limite inferior, né? Da faixa. Daí, a própria frequência de corte superior, né? E aí, uma transição aí para a gente ter, né? Essa zona de transição. E a frequência de Nyquist, tudo isso, né? Em relação à própria frequência de Nyquist, que é um fator aí. Então, vou gerar um FIR LS, né, usando uma ordem que foi definida aqui, certo? Daquela maneira padronizada, as frequências e a forma, né? E vou plotar a FFT desse sinal aí. Vamos ver. É isso aqui mesmo. Então, beleza. Vamos plotar e ver o que vai acontecer. Como a gente está falando de um intervalo muito grande, né? Olha, de 10 a 60, às vezes não é interessante, né, a gente ficar fazendo um filtro só, né, porque aí aparecem esses problemas. Se eu utilizasse, talvez, né, o FIR 1, eu poderia, né, até conseguir talvez um comportamento melhor aí. Mas também, às vezes você não quer a transição da maneira que o FIR 1 faz, né? Você quer desenhar a sua transição, né? Então, às vezes é interessante fazer de uma outra forma, que é como eu vou demonstrar aqui. Então, aqui, ó, eu só estou gerando um sinal ruidoso qualquer, né? Só para a gente implementar aí um filtro para a gente ver o que acontece. E aí eu vou utilizar dois filtros, na verdade. Então, vou passar um passar alto. Então, aqui a gente vai definir agora usando o FIR 1, né? A gente pode usar o FIR 1. E aí, né, colocar o passar alto, ok? Então, aqui eu estou falando assim, olha, eu quero esse filtro dessa ordem, né? E aí eu quero que acima disso, né, da minha frequência inferior, todas as frequências vão passar, né? Então, estou definindo um passa alta, ok? Então, só uma frequência, que é a minha frequência inferior ali, ok? Que é a primeira frequência que eu vou começar a deixar passar. Então, para cima daquilo ali, todo mundo vai passar, ok? Vou fazer um plot aqui para ver. Então, olha lá, ó. Acima disso daqui, todo mundo vai passar, certo? Então, todo mundo vai passar nesse filtro acima disso. Não é só o 60, ok? Só o acima disso. E aí eu vou aplicar o filtro. Então, filtro, né? Daquela maneira que a gente aprendeu. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou cortar o 60, né? Com outra ordem. Então, isso que é interessante. A gente consegue fazer ordens diferentes, né? Da maneira que a gente quiser. A gente não precisa seguir uma ordem só, né? Para fazer tanto a transição de subida quanto a transição de descida. A gente pode fazer da maneira que a gente quiser. Às vezes, o mais baixa frequência é interessante fazer com uma ordem maior. O mais alta frequência não precisa, né, essa transição mais alta frequência. E aí, vou plotar aqui o espectro, né? E aí aqui, olha, a gente tem essa transição, né, de um filtro que é passa baixa. Ou seja, é um intervalo, né? Eu estou definindo o intervalo aqui. O 10 eu estou cortando com um passar alto, então abaixo disso aqui não vai passar, certo? E aí o 60 eu faço um passa baixo, então antes do 60 vai passar, o acima do 60 não vai. Então eu só estou deixando passar a intersecção entre os dois filtros, né? Eu não preciso definir um kernel só para fazer um filtro passa faixa, ok? Posso aplicar quantos filtros eu quiser, né? Desde que os intervalos entre eles aí que eu estou deixando passar faça sentido. Daí eu pego o sinal já filtrado, ok? Pego o sinal já filtrado e aplico de novo um filtro que eu defini agora como um passa baixa, né? Que tem um corte na frequência 60, ok? E vou plotar isso daqui para a gente ver o que acontece. Então aqui, olha, eu tenho o azul, que é o original, o vermelho é o filtrado, ok? Então o azul, né, ele é o original aqui. Né? E o filtrado, olha lá, eu faço um corte no 10,
deixei passar tudo que estava acima dele, só que aí depois eu passei um outro filtro aqui no 60 e deixei passar o que estava antes. Ok? Então, o intervalo entre os dois aqui é o que ficou no sinal filtrado. Então, você tem uma melhor flexibilidade, né, quando você faz essa estratégia aí para fazer como se fosse um passa-faixa, ok? Você pode, dependendo das frequências, das transições que você vai definir, claro que você pode definir um passa-faixa, ok? Ali um kernel só para fazer o passa-faixa. Mas, né, uma estratégia talvez interessante é que você faça uma estratégia de intervalos, né? Além disso, né, você pode fazer outros intervalos aí que você queira fazer, ok? Então, agora aqui você quer agora aplicar um passa-faixa apenas ou um rejeita-faixa, né? Você aplica um kernel aqui para eliminar as frequências que estão aqui no meio, né? Então, aí você vai lá e define, né, uma forma, né, que é um rejeita-faixa. O que seria um rejeita-faixa? É o 1, 1, né? 0, 0, 1, 1. Ele é o invertido, né, do passa-faixa. Então, rejeita-faixa, isso aqui ele vai estar invertido, né? Então, isso aqui está para cima e esse daqui para baixo, ok? Então, ele deixa passar tudo menos aquele intervalo, ok? Você pode desenhar como você quiser, né? Esse que é o interessante aqui do FreeLS, tá? E claro que também o Free1 você também consegue definir, ele tem esse parâmetro aqui, né? Cadê um dos... Espera aí que eu vou achar. Aqui, ó, esse parâmetro, né, ele vai definir o tipo, ok? Então, passa alta, passa baixa, né? Vamos ver se ele tem essas definições aqui, ó, passa baixa, passa alta, né? Tem um... Aqui, eu acho que esse daqui seria, né? Agora eu não consigo lembrar, teria que ver no no help lá, né, dele, tá? Mas qualquer coisa vocês olham lá no Google, né? Vocês procuram no Google MATLAB Free LS, ou Free 1, aliás, perdão. E lá vai ter, né, quais os parâmetros que o que significa o que, tá? Então também tem o passa-faixa, enfim. Aí vocês conseguem definir, né, apenas com esse parâmetro e colocando, né, as frequências de interesse aqui, os intervalos de interesse, ok? As frequências de corte. Bom, gente, era isso, tá? Deem uma brincada aí, porque realmente é bastante coisinha, né? Tem que pegar a mão na massa mesmo e para entender o que está acontecendo. Mas espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Não é um curso tão aprofundado sobre isso, né? É bem um geral sobre filtragem, né? Claro que tem coisas mais complexas aí, mas são ferramentas interessantes para vocês utilizarem em diferentes aplicações que possivelmente vocês tenham aí executar não só no mestrado, né, mas no trabalho de vocês, ok? Então, abraços e bom final de semestre aí, bom trabalho. Até mais, tchau, tchau.